Oi, preciosas, tudo bom? O vídeo de hoje é um maquiando cliente e a minha modelo é a Sofia, minha amiga. E hoje a gente vai fazer uma maquiagem bem rosinha, meio roxinha. Vocês vão ver, eu começo primeiro com a água micelar da Vult e eu vou limpar todo o rosto. E eu limpo o rosto mesmo fazendo o olho primeiro. Eu gosto de fazer primeiro assim, depois eu limpo de novo só um pouquinho, mas primeiro eu tiro todas as impurezas. Passo o tônico, esse é da Ruby Rose também, que é super importante. Fazer a limpeza completa. E a hidratação com creme Nivea. Você pode usar o soft, se a pele não for tão seca. É que eu gosto desse. Como eu uso aquelas gotinhas da Ruby Rose e essa daí, que é pra controlar a oleosidade, a pele não fica oleosa durante a maquiagem e nem com a maquiagem. Então eu coloco em todo o rosto e também na testa. Vou aplicar essa bruma que é da Miss Lari, que ela tem um brilho douradinho rosinha. E um iOS, que esse é da Sofia mesmo, por isso que eu já passei direto nos lábios pra hidratar. Vou começar com a sobrancelha, eu uso essa sombrinha da Vult com um pincelzinho bem fininho, chanfrado. E faço primeiro a base, apenas no começo. E faço a parte de cima. Depois que eu fiz a parte de cima, eu preencho a sobrancelha inteira. Eu gosto de delimitar a parte de baixo com um corretivo, mais do tom da pele, pra não ficar aquela faixa branca. Então, eu faço só a parte inferior com corretivo. Aproveito e já aplico em toda a pálpebra, porque vai ser o nosso fixador de sombras. E espalho com esse pincelzinho da Vult, eu acho que é 16 o número. Depois eu vou iluminar com esse iluminador da Ruby Rose primeiro, que tá bem acabadinho, que é o que eu mais gosto, em toda a sobrancelha. E a gente vai começar o esfumado. Eu gosto de fazer esfumado com o batom, porque ele já chega no tom que eu quero, eu não preciso passar milhares de sombras. Então eu passei esse da Vult, o 4. E depois eu passo essa sombra da Vult 4, que ela vai dar... é o mesmo tom, né? Ajudar a esfumar. Pra passar um tom mais vinho, passei esse da The Balm. Passei em toda a parte inferior do côncavo, então abaixo do côncavo. Você esfuma bem bonitinho até lá o começo. E depois eu dou uma esfumadinha com esse pincel sem nada. Esse é um pó da Playboy, que eu vou passar entre o iluminador e entre a sombra, com o pincel de esfumar, só pra dar acabamento mesmo. Depois eu vou recortar com um pincel bem fino e esse corretivo da Ruby Rose. Mas não vai ficar um cut, vai ficar um semi-cut e a gente dá uma esfumada com o dedo, porque eu não quero tão cortadinho. Esse pigmento é rosinha, na câmera ficou um pouquinho clarinho, mas ele é um rosa bebê, que eu passo em toda a parte do corretivo. Ele é da Ricoste. Volto com a sombra da The Balm só pra dar uma esfumadinha, pra não ficar essa divisão que fica feio. Então esfumo todo o côncavo, entre uma sombra e outra. Limpo a pele na parte de baixo com um lencinho demaquilante e já faço o recorte dos olhos pra ficar bem certinho. Antes dos cílios, eu coloco a máscara, essa da Bruna Tavares, Wonder Lashes. A cola que eu usei é essa da Envy, acho que é Envy. E esses cílios eu comprei no Espelho Feminino, é um cílios mink falso. Eu só não sei a referência dele, ele é o maiorzão, bem grandão e cheinho. Passo máscara pra unir os postiços com os naturais, bem na raiz. Passo um pouquinho da bruma de novo, porque eu vou grudar um glitter. E eu fixo ela com a bruma, porque ele é bem fino, bem fininho. Então se eu coloco uma cola de cílios, ele fica bem gruvinhadinho, sabe? Vou cobrir a cola com o delineador da Vult 24 horas. O corretivo da Vult, salmão, pra anular as olheiras e algumas manchinhas que a Sofia tem. Espalho com essa esponjinha da Real Techniques. Umedecida, tá, gente? Não uso pra aplicar produtos em pó. E espalho manchinhas abaixo da olheira. E misturei essas duas bases pra chegar no tom dela.
é uma da Dylos, a número 2, que eu coloquei bem pouquinho porque ela é bem clara. E a número 4, que ela é mais amarelada, da Ruby Rose, e chega no tom da Sofia. Eu gosto de aplicar primeiro com pincel, deposito tudo. Esse é o A109, alguma coisa assim, da Macrylan. E depois eu dou acabamento com a esponja. As duas bases são mates, então eu aplico numa parte do rosto, esfumo, depois aplico na outra parte e esfumo. Porque pode ser que a base, ela seque, se você aplicar em tudo, ela seca e mancha. Então eu vou aos poucos, e é nessa hora que eu faço a parte de cima da sobrancelha. Então eu recortei embaixo, eu gosto de recortar a parte de cima também. E esfumo também com a esponjinha, tudo com a esponjinha. Não esquece do pescoço, da orelha, do colo, se tiver da cor diferente. O corretivo é o número 2, o L2 e o L1 da Ruby Rose. O 2 é só pra realmente corrigir. E o 1 eu passo nas áreas de iluminação. Então eu passo no centro, no lábio, no queixo, no nariz. Espalho tudo com a esponjinha. Espalhar bem pra não ficar divisória entre o corretivo e a base. Tem que espalhar bem espalhadinho, esfumar bastante. Aí eu já dou acabamento no final do esfumado, já faço o corte bem certinho. Se tivesse delineador, pegaria um pincel bem fininho e passaria bem rente. E vai dando batidinhas, nada de espalhar. Aí eu vou fazer o contorno da Ruby Rose e esse diluidor que eu esqueci de que marca que é, mas eu comprei na 25, ele é muito bom, bem baratinho. Espalho, aplico com um pincel, espalho, dou uma esfumada com outro e acabamento com a esponja. Iluminador antes do pó, aprendi isso, é muito bom, gruda bastante o iluminador e não sai. Então eu passei o primeiro, o mesmo que eu apliquei na sobrancelha, e passei com esse pincelzinho bem gordinho de esfumar. A gente vem com pó. Esse é o pó número 2 da Playboy. Ele é translúcido, então é só mesmo pra matificar e aplicar bastante, porque você colocou bastante produto líquido, cremoso, então bastante pó. Faço o recorte do maxilar pro contorno ficar bem evidente. Passo no nariz, na testa, todo lugar que você passou base. Passa também no pescoço, eu não mostrei, mas eu também passei. E aí eu vou fazer o contorno, com esse contorno da Naked. Ele é muito bom, porque ele não é quente e nem frio, ele é mesclado os dois. Então eu passo com um pincel bem de esfumar, esse é da Real Techniques também. Espalho bastante, e no nariz bem mais fininho. E faço o nariz assofadinho e sobe, ficando magrinho. Então eu afino mais a ponta do que lá em cima. Vocês viram agora que eu mostrei pra ela? Em cima é bem fininho, embaixo é mais gordinho. A parte dos olhos, eu apliquei um lápis da Toque de Natureza que eu não consegui mostrar pra vocês, eu esqueci. Mas ele é bem cremosinho. Espalho ele, eu passei só embaixo, não passei dentro da linha d'água. Eu dou uma esfumada com ele, com esse pincel. E venho com todas as sombras que a gente usou em cima. A mais clara, depois a mais escura, bem rente. E depois o preto, bem rente ao pretinho mesmo. Esfuma bem, pra não ficar divisório a pele e a sombra. Aí essa daí é o preto, da mesma paleta da Vult, bem rente aos cílios, sempre esfumando. E no cantinho interno, o pigmento da Ricoste, o rosinha, bem na entradinha pra dar aquela abertura nos olhos, dos dois lados. Agora eu vou espalhar o pó. E pra espalhar o pó solto, eu gosto de espalhar com um pó compacto. Então esse é o número 3 da Vult. Espalhei bem na Sofia, todas as áreas, e pode passar em cima do contorno, do iluminador, que ele ainda vai aparecer e o contorno vai suavizar. Uma bruma fixante, esse também é da Mislari, só que é sem brilho.
Banadinha, você tá vendo que depois que você colocou a bruma, o iluminador, ele aparece. Esse blush da Vult, o mosaico número 3, esfuma bem com pincel gordão. E esse lápis é da Vult, é o avelã. Eu fiz todo o contorno do lábio da Sofia, que é bem fácil de fazer porque é bem grande, né? É grandinho o lábio dela. E o batom número 60 da Vult, que eu passei, que é cremoso. E o Sissone da Dylos, que é mate, só que é um pouco mais... E o resultado é este, que vocês vão ver. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir. Muito obrigada e até a próxima. Beijos!